Olá, bom dia! O AgroBand está entrando no ar para todo o Brasil através da TV Bandeirantes e do canal Terra Viva. O sabor do inverno. Com a chegada do frio, o queijo se torna protagonista de receitas e experiências gastronômicas. Saiba quais são as características de um produto perfeito. Estatística preocupante. Produção agrícola cresce no Rio Grande do Sul, mas faturamento diminui. Produtores endividados são uma das principais consequências. Mesa farta para todos. Conheça imigrantes que estão morando em Porto Alegre e ganham o sustento da família trabalhando na Ceasa da capital gaúcha. E ainda, revolução no campo. Pesquisa mostra como as tecnologias de comunicação estão transformando o cotidiano de famílias agricultoras. Não sai daí que o AgroBand vai te mostrar tudo isso a partir de agora. A gente começa o programa de hoje falando sobre um produto delicioso e que nessa época do ano, com o friozinho chegando, se torna mais atraente ainda. Você já deve ter percebido que alimento é esse só de ver o nosso cenário, não é? Vamos falar de queijo. Quem não gosta de um bom queijo acompanhado de um bom vinho para aquecer no inverno? Esse vai ser o meu assunto com a diretora científica da Associação Gaúcha dos Laticinistas, Neila Richards, que está aqui comigo. Mas antes de a gente conversar, nós vamos te levar até uma hamburgueria aqui de Porto Alegre, em que o queijo é o grande protagonista. E quem nos leva nessa aventura gastronômica é a repórter Vanessa Felipe. Quando você pensa num hambúrguer, o que vem à sua cabeça? O pão, a carne. Mas nesta hamburgueria de Porto Alegre, a ideia mesmo é caprichar no queijo. O carro-chefe da casa é este hambúrguer aqui. O nome é John Lennon. Eu não sei se o ex-vocalista dos Beatles gostava tanto assim de queijo, mas os fregueses adoram. O queijo suíço vai sendo derretido assim, ó, na hora, cheiroso, em cima da carne. O queijo é o raclette, muito usado em receitas na Suíça e na França. Caiu tanto no gosto da clientela que agora o cardápio oferece porção extra para acrescentar em qualquer sanduíche. Nós buscamos sempre queijos diferenciados para incrementar e melhorar ainda mais essa experiência. Nossa, de dar água na boca, fiquei com vontade de comer tudo isso. E a gente segue falando sobre queijos. E uma curiosidade, a Neila, minha entrevistada de hoje, ela ministra um curso para juízes de queijo. Como é isso? Bom dia, Neila. A gente já te pergunta de saída, assim. Como que é? O que precisa saber um jurado de queijo? Bom dia, Lisemara. Um jurado de queijo, ele tem que ter a acuidade sensorial para o queijo que ele está experimentando. Então, através de um treinamento sensorial, ele tem que saber qual tipo de queijo ele gosta. Então, se ele gosta de um queijo menos maturado ou de um queijo bem maturado, isso é a partida. Depois ele tem que ser treinado para aquele sabor. E esse treinamento se faz com vários testes sensoriais. Pela acuidade que ele tem no cheirar o produto, pela acuidade que ele tem no gosto do produto, o que ele sente. Por exemplo, um queijo parmesão, ele tem um gosto que chega a ser picante. Agora, se ele for, por exemplo, um Gouda é doce. Um queijo Minas Frescal, ele tem um sabor mais suave. Um queijo feta, que é feito com leite de ovelha ou de cabra, como este, ele fica muito tempo na boca porque ele é muito salgado. Esse tipo de queijo quase não temos nos concursos de queijo, porque como os gregos comem ele com um pão, uma rodela de tomate, o queijo amassado sobre o tomate e regado com muito azeite de oliva. Tudo de bom. Neila, tudo de bom. Mas vocês, para treinar o juiz, põem lá amargo, doce, salgado, como é que é isso? Primeiro nós testamos a acuidade do odor dele. Então, se ele consegue distinguir entre um odor muito pronunciado, como do queijo parmesão, ou um odor assim muito suave, como o da nata.
entre vários outros cheiros, né? Então, nós colocamos ali erva doce, tomilho, sálvia, vinagre, ovo, para que o juiz consiga associar o odor que ele está sentindo com o produto, com algum alimento. E depois, os gostos básicos. Então, ele tem que saber diferenciar o gosto doce, o gosto salgado, o gosto ácido e o gosto amargo. Neila, a gente tem um monte de queijos aqui. Alguns amarelos, outros brancos. É verdade que o queijo amarelo tem mais gordura? Não tem. Coitadinho aqui do meu queijo cobocó, meu queijo prato cobocó. Esse tipo de queijo, ele é colocado corante urucum. Então, ele é feito com leite normal, um leite padronizado com 2,5% de gordura, 3% de gordura. E ele é um queijo que, apesar de ser bem amarelo, ele tem muito menos gordura que um mussarela ou que um cream cheese, que um mascarpone. O mascarpone hoje é um dos queijos que mais tem gordura e ele é branquinho. De leite de búfala, o mussarela de leite de búfala também tem mais gordura que o queijo prato e ele é branquinho, então não. Comer o queijo com ou sem casca? Depende. Se ele tiver nessa embalagem assim, a vácuo, né, eu posso simplesmente tirar a embalagem e comer ele com essa casquinha que ele tem, né, essa casquinha fina que ele tem. Agora, quando é um queijo assim, só com rótulo, ele tem aqui um impermeabilizante, que a gente chama um revestimento. Então, eu vou tirar o rótulo, vou cortar o queijo e vou tirar assim a casquinha para comer. Porque assim, ó, quantas pessoas manusearam esse queijo? Como né? conservar? Na geladeira ou temperatura ambiente? Depende do queijo. Se eu tenho um queijo como parmesão, um queijo que é mais seco, então eu posso deixar ele fora da geladeira. Agora, um queijo frescal, é melhor eu guardar ele na geladeira, né? Agora, por exemplo, um Gouda, começa o inverno, eu posso deixar ele fora da geladeira, mas contanto que o ambiente seja seco, né, e ventilado. Quem vai comprar um queijo apenas agora, por exemplo, para degustar o queijo com um cálice de vinho? Tem um que é o básico, que é o coringa, que vai combinar com tudo? Olha, eu acredito que seja o parmesão. Até eu vou ensinar para você como você deveria comer o parmesão. Não é ralado. Oba, vamos lá então, não tudo. é ralado, porque a gente come mais ele ralado mesmo aqui, né? Mas o queijo parmesão, ele é um queijo de entrada. Então, para que eu abra meu apetite, o interessante seria começar pelo parmesão. Claro que numa tábua de queijo, eu tenho que começar por queijos mais macios, né? Mais, não digo sem gosto, mais suaves. E terminar com o parmesão ou até com um queijo de cabra, né? Um sanglish. Vai pondo a luva e deixa eu manusear aqui. Eu nunca tinha visto essa embalagem de queijo. Ele é uma delícia, ele é um queijo que a gente chama queijo espalhável. E esses queijos... Ele é tipo um creme, Ele é uma tipo pasta. um creme, mas ele é bem forte, porque ele é de cabra, né? Então ele é bem forte. A gente precisa gostar de queijos assim mais maturados, né? Vamos lá então, vamos pro aprender aqui parmesão. contigo pro Então, parmesão. O parmesão, deixa eu pegar a faquinha, essa faquinha. O parmesão, eu tenho que tirar ele em lascas. É assim que eu como o parmesão, em lascas antes da refeição. Então né? não é ralado como a gente come, a gente não não tira todo o proveito dele. Não tira todo o proveito. E muitas vezes o queijo que está dentro do pacotinho ralado, nem sempre ele é parmesão. Né? Então, eu posso misturar queijos e nem sempre ele é parmesão, mas o parmesão eu tenho que comer assim. Já está aprendida a lição. Assim, Agora, vamos falar de uma novidade, nem tão nova, mas é mais recente. Os queijos com baixo teor de lactose. Como é que a gente identifica e é possível fazer? Quem tem intolerância pode comer queijo? Quem tem intolerância, dependendo do nível da intolerância, pode comer queijo. Agora, por exemplo, queijos frescos, eles tendem a ter maior teor de lactose, como esse queijo Minas,
Pode pegar o potinho, a ricota. Essa ricota. Então, são queijos que eles têm um teor maior de lactose, porque eles são mais úmidos e fica mais soro, e a lactose está no soro do leite, né? No soro do queijo. Agora, vou fazer um queijo com baixo teor de lactose fresco. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o leite, vou colocar a enzima beta-galactosidase, vou deixar hidrolisar essa lactose em galactose e glicose e vou fazer o queijo normalmente. Quando eu tenho um queijo mais maturado, como é o Gouda que está nessa mesa, como o parmesão e mesmo como o queijo prato, eu tenho um teor de lactose menor. Então, menor quanto? De 0,08 a 0,06. Então, é muito baixo. Para uma pessoa intolerante, eu tenho que saber qual tipo de queijo ela tolera mais. Mais maturados, os mais duros, esses são mais indicados. São mais indicados. E chegou no final nosso bate-papo. Nossa, tanta coisa, não para de chegar a pergunta aqui, o pessoal pedindo para combinar assim uma geleia, por exemplo. Tem alguma que não combina, que vai matar o sabor do queijo? O que é melhor a gente combinar? A geleia eu aconselho com um queijo de massa mais suave, né? Então pode ser até a própria ricota, o queijo Minas Frescal, um queijo novinho assim que a gente diz, né? Que é o prato novo, ou até se quiser combinar, que fica muito gostoso, o queijo coalho. Agora uma receita mais especial, pega um queijo camembert ou um queijo roquefort, coloca em cima uma geleia de damasco, dá uma esquentadinha e não precisa de outro prato. Nossa, é só isso. Ótimo, adorei esse bate-papo com a Neila, que a gente ficou sabendo muita coisa. A Neila é engenheira de alimentos, professora universitária, então ela deu uma aula aqui para nós. Obrigada, Neila. Vamos consumir muito queijo, com certeza, nesse tempo de frio por aqui. Muito obrigada. Bom, agora do mundo dos queijos, a gente volta para falar da nossa produção. A Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul apresentou nesta semana os números do impacto da safra 2018-2019 no PIB do Rio Grande do Sul. A produção cresceu e o faturamento diminuiu. A produção agrícola teve crescimento de 4% neste ano. Enquanto arroz sofreu queda, milho e trigo foram os destaques mais positivos. A soja continua sendo o principal grão do Rio Grande do Sul. Apesar disso, o saldo final ficou negativo. Isso se deve ao fato de ter sido a safra mais cara da história. Maiores custos e menor receita fizeram com que o PIB do agronegócio no Rio Grande do Sul tivesse queda em 2019, apesar de nós termos tido uma safra maior. A riqueza gerada para o Estado fechou em pouco mais de 108 bilhões de reais, 3,2% a menos que na safra anterior. Esses números devem puxar para baixo o PIB geral do Rio Grande do Sul. Mas quem sente desde já os impactos são os produtores rurais. E para produzir precisa comprar insumos. E 88% da riqueza que foi gerada no campo é usada para pagar os custos de produção. E sobrou 12, só que desse 12 tem que tirar os impostos, tem que tirar a folha de pagamento, tem que tirar o custo do capital, que é a terra, etc. E o que sobra para o produtor esse ano são margens muito, muito, muito baixas. A Federação da Agricultura acredita que um dos principais efeitos desse resultado negativo deve ser o endividamento maior dos produtores rurais. Na visão da entidade, o Plano Safra, que está para ser anunciado nos próximos dias, precisa passar urgentemente por uma reformulação. Um dos mecanismos defendidos é a inclusão antecipada de um seguro. O que nós estamos solicitando e é do conhecimento da ministra Tereza Cristina, que também é do pensamento dela, é criarmos um seguro agrícola eficiente para o setor. Então aí nós minimizaríamos todos os impactos que possam surgir. Em busca de uma nova vida, imigrantes de 6 países que estão morando em Porto Alegre ganham o sustento da família na Ceasa da capital. Em dias de grande movimento, o local chega a receber 30 mil pessoas, o que exige muito de quem trabalha por lá. Já tem 6 anos que o Jackson trocou o Haiti pelo Brasil em busca de uma vida melhor. Nesse meio tempo, conseguiu trazer o irmão, Jean. Os dois trabalham como entregadores de uma empresa no ramo de alimentos na maior central de abastecimento do estado, a Ceasa, na zona norte de Porto Alegre.
A função é puxada. Carregam peso, escolhem os melhores legumes e frutas, que depois serão encaminhados para supermercados da capital. Produtos mais bonitos vocês separam, é assim que funciona? Sim, é mais bonito, tipo assim, igual disso aí tem que botar para o mercado. Tem assim, ó, que mais deformado, tem que botar para mais fraco para vender aqui. E foi durante uma das funções que eles conheceram uma abobrinha. Eu nunca vi isso aqui em Haiti, só aqui no Brasil eu vi isso aí. Não conhecia a abobrinha, então? Não conheci isso aqui lá. Aqui no Brasil eu conheço isso aqui. E provou? Sim. O que achou? Pra mim é ruim, porque não conheço, ficou ruim. E tem gente que diz é bom, pra mim não vi é ruim isso aí. Não gostou muito? Não gostou muito, não gosto. E das frutas e legumes que a gente tem aqui no Brasil, qual é que tu mais gosta? Tomate, tudo isso, gosta tudo. E abacate também eu gosto. E melancia, gosta tudo. E o que tu achou assim, nessa variedade de frutas, de legumes que a gente tem aqui no Brasil? Te encantou essas cores, esses sabores todos? É muito legal. É muito legal mesmo. Porque no Haiti não tem várias assim. Aqui é um país rico de fruta e de legumes. É muito legal mesmo. Se o legume aqui é uma novidade para eles, eles também me mostram um alimento que eu desconhecia. É lame vegetável. E como é que come ela, assim, come no pé, gelada, como é que tira a casca, como é que é? Tem que tirar a casca, depois botar a cozinha com sal, fica muito bom. A gente não precisa ir até o Haiti para provar algum produto exótico. Aqui na Ceasa também tem essa oportunidade. Estamos aqui, ó, diante de uma banca que tem dezenas desses produtos. Vou mostrar para vocês, olha aqui, ó. Conhece esse aqui? Esse aqui? Ele é o noni. É o noni, e esse aqui que parece um abacaxi, ó, se chama quino. Quem vai nos dar mais informações é a Rita que me soprou ali, né, Rita? Como é que é? Que isso aqui, que é isso, Rita? O quino, ele é uma fruta, né? Ele é originário da África. Ele, por dentro, ele é meio gelatinoso, verde, ele é semelhante a um pepino, assim, por dentro. E tem uma outra fruta também que pouca gente conhece, eu pelo menos não conhecia, é uma fruta que é lá da Amazônia, né? O que é essa aqui mesmo? Essa é uma fruta originária da Amazônia, ela para ser consumida, ela tem que ser misturada com suco de uva. É o noni, né? É o noni. E o pessoal procura muito por essas frutas exóticas, produtos exóticos? Procuram, procuram sim. Tem curiosidade para conhecer, vem para provar, como é que é? Eles vêm por causa que eles escutam falar que elas são muito boas para remédios, para algumas doenças. E aí eles nos procuram para saber se a gente tem as frutas. Sempre tem alguém procurando alguma coisa. Sempre tem alguém procurando alguma coisa. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre uma pesquisa que avaliou transformações da vida no campo através do uso de tecnologias de comunicação. Até já! Estamos de volta com o Agroband e agora vamos falar sobre a maneira como as tecnologias de comunicação estão transformando o cotidiano de famílias agricultoras. Porque foi o tema de uma pesquisa desenvolvida durante 4 anos aqui no Rio Grande do Sul e que virou um livro lançado nesta semana. E quem vai nos contar mais sobre isso é a professora e pesquisadora, que é uma das autoras do livro, Lirian Cifuentes. Bom dia. Bom dia. Vocês escolheram um município onde quase 90% da população vive no meio rural. São 11 mil habitantes no total na cidade. Por que vocês fizeram essa escolha e como foi feito esse trabalho? Bom, a ideia foi realmente tratar da entrada dos meios de comunicação, das tecnologias de comunicação, sejam mais tradicionais, como meios impressos, jornal, revista, televisão e rádio, quanto os mais modernos, como a internet, o celular, enfim, num ambiente rural, né, no meio rural, né, nessas famílias agricultoras. E aí a gente acabou escolhendo a cidade, o município de Vale do Sol, pela proximidade com Santa Cruz do Sul, porque a nossa pesquisa é interinstitucional, então é com a PUC aqui do Rio Grande do Sul, juntamente com a Unisc de Santa Cruz do Sul. E Vale do Sol fica ali na região, né, nas cercanias de Santa Cruz do Sul. Então foi por isso que a gente teve essa escolha por Vale do Sol. E a nossa ideia, então, é entender essa relação desses agricultores
que, como hipótese, né, teriam mais dificuldade de acessar pelas próprias questões de acesso ao sinal, de telefone, de internet, que a gente foi conhecer na prática, né? Essa hipótese se confirmou? Então, em certa medida, sim. Mas aí é uma observação que entre 2014 e 2018, que foi o período da nossa pesquisa, houve uma mudança bastante grande, assim, em poucos anos, inclusive. Porque, por exemplo, o WhatsApp em 2014 nenhuma família tinha. Eles tinham celular, mas eles usavam basicamente o celular quando iam à cidade. O celular não pegava, então eles tinham na propriedade o celular para fazer foto, para ouvir música, no caso dos mais jovens. Mas ele só funcionava quando eles iam até a sede do município ou iam a Santa Cruz do Sul. Senão o celular ficava como objeto totalmente com outro uso, né? Que não era o de falar, muito menos de internet. Em 2018, isso já muda um pouco, porque o acesso à internet começa a chegar nas famílias, nas propriedades mais próximas à sede, e aí, por exemplo, o WhatsApp passa a ser uma realidade principalmente para os jovens, né? Então, esse interesse dos jovens foi bem maior do que o das gerações mais antigas. E eles conseguem usar na propriedade ou eles têm algum esquema para conseguir utilizar o celular? Então, algumas dessas famílias mais próximas têm em casa, mas muitos dos jovens não têm, né, esse acesso na propriedade, e eles fazem tanto a questão de poder usar, que um dos meios que eles têm é ir até a próxima, né, das cercanias da escola do município. Eles têm a senha do Wi-Fi e aí eles conectam ali, quem tem carro fica no carro, fica em grupo na volta da escola, na calçada, conectados com o celular ali. Aí eles checam, às vezes eles fazem isso umas 2 vezes por semana, quem não tem em casa, para checar o WhatsApp, que daí perde muito da funcionalidade de ser imediato, porque vai ser 1 ou 2 vezes por semana. Redes sociais, Facebook, eles têm, só que eles não conseguem. Então, a gente mesmo, para se comunicar, às vezes a gente mandava uma mensagem e a gente sabia que ele não ia ser como os nossos colegas aqui na cidade, que eu responder na mesma hora. Ia demorar 3, 4 dias para eles nos darem algum retorno, porque era quando eles conseguiam, ou iam até a sede, ou iam até a escola fazer essa conexão. Bom, agora a gente vai mostrar imagens, porque o lançamento da publicação aconteceu nesta semana, durante o 28º Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação. Imagens que você está vendo aí agora, então. E a gente continua aqui conversando com a Lilian. Lilian, como é que é essa história do WhatsApp, então? Eles usam também essa ferramenta para fazer negócios? Para que eles usam? Só para os jovens, trocar contato entre os jovens, ou eles têm alguma outra finalidade? Em geral, é um meio usado pelos jovens. Em alguns casos, os mais velhos, no caso assim, a gente tinha famílias com as 3 gerações, né, morando juntos. Então, eram os filhos, os pais e os avós. E aí era bem gradativo em relação à geração e interesse. Os pais, em alguns casos, usavam para fazer negócio, mas não era tão comum. Tinha uma entrevistada, por exemplo, que ela fazia as vendas do mel, né? Eles eram agricultores do tabaco, o cultivo principal da região. Mas eles também tentam diversificar. E eles tinham o mel, vendiam o mel, e aí os clientes pediam o mel pelo WhatsApp. Então, ela era um exemplo de quem já estava usando essa ferramenta para benefício de negócios, né? Negócio, para comércio. Bom, e aqui no livro, vocês também pesquisaram os veículos tradicionais de comunicação, como a televisão, como o rádio, e eles continuam muito presentes lá no meio rural. Como que eles utilizam essas informações, essas mídias? Foi bem interessante, principalmente a questão do rádio, assim. A gente nota que as mídias em geral, elas têm um ritual, uma rotina de uso. No caso do rádio, tem uma peculiaridade de uma sazonalidade, né, do campo, da questão da safra. Então, enquanto eles estão trabalhando com o fumo dentro dos galpões, né, naquele período do ano que dura em média 3 meses, o rádio passa o dia inteiro ligado e a família passa o dia inteiro ouvindo rádio, música, programas informativos, e eles fazem uma negociação entre os pais e os filhos do que vão ouvir. É a hora do programa mais de música, mais jovem, depois é a hora do programa que o pai gosta, então eles fazem essa negociação durante o dia. Quem tem tratores mais modernos, eles ouvem também pelo trator enquanto é época de lavoura, né, de estar na lavoura. Se não, nesse período eles ficam no silêncio, daí é uma época diferente. A televisão, ela é bastante usada no meio-dia,
na hora do almoço, e depois, no fim da tarde, quando eles se recolhem, vão assistir jornal, novela, um uso bem típico da cidade também, daí da televisão. E pela manhã também, o rádio com chimarrão. Então, esses horários muito certinhos, assim. Claro que os jovens, aí quando estão em casa, eles se recolhem, para ter um pouco daquela individualidade juvenil típica, assim, de poder ficar um pouco sozinho. Porque ele já passou o dia inteiro com os pais, jovens, tem alguns que estão estudando fora de Vale do Sol e outros estão ajudando na produção. E esses querem um momento de consumo de mídia jovem mais típico, né, do que a gente conhece nos meios urbanos. E em relação ao jovem ficar no campo, vocês devem ter comprovado que a gente diz toda hora, que eles querem essa tecnologia mais moderna, querem a internet, é uma ferramenta importante, é um meio para fixar o jovem lá. Com certeza, assim, a gente tem um caso de um jovem que negociou e no início ele pagava a internet em casa, eles tinham acesso, aí era uma questão do custo, né, dos valores, porque ele queria muito e isso foi um atrativo para manter ele em casa, ter acesso. Essa família desse jovem é muito conectada, eles têm TV, Smart TV com internet, tem tablet, então cada um tem o seu meio e o jovem, para ele estar lá, isso foi imprescindível, que ele tivesse esse acesso. Mas é muito comum também dos jovens que estão, pelo menos no período do ensino médio técnico ou de uma faculdade, se mudando, pelo menos durante a semana, de segunda a sexta, para Santa Cruz do Sul para estudar. E aí, durante o final de semana, muitas das famílias, inclusive, adquiriram computador, notebook, para os filhos poderem estudar e fazer os trabalhos da escola durante o final de semana. E aí até isso é muito presente. As mães querem que os filhos estudem, seja para ficar lá ou não, mas querem que estudem com os meios adequados que eles entendem ser, por exemplo, os computadores, né? Que bacana, que legal. Olha, eu sou uma incentivadora, uma admiradora da pesquisa, porque a gente tem um retrato muito fiel. A gente está sempre falando aqui dessas dificuldades de chegar à comunicação lá no meio rural e agora a gente traz um trabalho de pesquisa que comprovou isso. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. E a versão digital do livro está disponível para download gratuito no site da editora Unisc. E o Agroband de hoje, então, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia em mais esta manhã e até o nosso próximo encontro. Tchau!